Vamos falar um pouco mais sobre a área de atuação do engenheiro. A gente, quando está estudando, está na faculdade, bate um pouco de desespero, principalmente no final da graduação, que é saber, a gente se pergunta, né? E a gente quer saber que área de fato eu vou atuar, né? A gente descobre, geralmente, no finalzinho da graduação, quando você não trabalha na área, que a profissão do engenheiro civil, a profissão de engenharia, ela é tão grande que você toma até um susto. Você fala, poxa, não é só construir. E mais, quando você pensa que é só construir, você também se assusta. Porque muitas vezes você fala assim, eu não estou preparado. O que que eu faço? Então é importante você saber que, primeiro, que a área de engenharia, na civil principalmente, tem um campo enorme. Outro ponto, é fundamental que, se você que está assistindo essa aula agora, está estudando ainda, está na graduação, paralelo a isso, busque uma especialização. Primeiramente, através de cursos como esse. Após a sua formação, você vai conseguir uma pós-graduação, tá? Mas é importante você estar em uma constante busca, porque a área ela é muito grande. A gente vai compartilhar aqui a tela mostrando as áreas de atuação que o engenheiro pode trabalhar. E você vai ver que o universo, o campo, ele é gigantesco, né? Bom, estou aqui na tela, passar para o próximo slide. A gente já viu isso nas aulas anteriores, os quatro principais atividades que o engenheiro desenvolve, né? Que é o setor da construção civil, na infraestrutura e transporte, engenharia ambiental e saneamento, consultoria e perícia, mas tem outras áreas, principalmente dentro do campo da construção civil, que o engenheiro consegue atuar. Uma delas é a engenharia de estruturas, né? Uma área muito importante que carece de profissionais qualificados. Hoje a gente tem grandes arranha-céus, pontes, túnel, que precisa de uma engenharia bem feita, bem calculada. Não dá só para a gente pensar, eu vou me formar e os softwares estão aí para responder os nossos problemas. Para operacionar o software, você precisa entender as bases. Então, nada adianta de você conhecer um TQS da vida, um IBEC, e você não ter a base. Então, é uma área importante, precisa de especialização e tenho certeza que é uma área aí que dá para ter um ganhos financeiro aí expressivos. Outra área importante é a geotécnica. Aqui você vai fazer o estudo do comportamento dos materiais, né? É uma área bem promissora também, é uma área carente. Na verdade, a engenharia é uma área que está carente em todos os setores, tá? Ah, tem muito engenheiro civil. Tem, mas eles estão especializados? Eles estão aptos para poder desenvolver as atividades que o mercado precisa? Então, é isso que você precisa ficar atento. A engenharia hidráulica de recursos hídricos também, né, que lida com a movimentação e armazenamento de água, que é essencial para o abastecimento, irrigação, drenagem, tratamento de água. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma preocupação muito grande com o reaproveitamento de água. Então, é uma área que carece também de bastante mão de obra. Engenharia de transporte, hoje está quase que impossível você que mora num grande centro urbano se locomover de uma maneira rápida, fácil, né? Hoje o trânsito está caótico. E não é só para carros, é para ônibus, metrô. E olha só, você fala assim, mas como metrô? O metrô é o volume de pessoas, né? Difícil você conseguir entrar dentro de um vagão e falar, pô, tá tranquilo, dá para ir sentado numa boa, né? Salve os horários que não são de tanto trânsito. Mas é uma área, a engenharia de transporte, que precisa, sim, a gente precisa melhorar o nosso fluxo viário, a gente precisa pensar como melhorar os retornos, tem muitos retornos que atrapalham muito aí as rodovias. Engenharia ambiental é uma área também que precisa, assim como a próxima, que é a engenharia de saneamento, são duas áreas importantíssimas, principalmente a gente está vivendo um momento que o clima está alterando, né, a temperatura assim de uma maneira muito, muito rápida e muito forte, né? Semana passada estava uma chuva, hoje já está um calor aqui, né, a gente está marcando 30 graus nesse momento, são 2h50 da tarde, então você imagina, o sol está estralando. E essa temperatura, né, nós estamos ainda no inverno, né? Nós estamos saindo estamos no finalzinho de um, estamos saindo, né, do inverno, mas mesmo assim, no final de uma estação e tá um calor, né? Não era comum temperaturas como essa. Então a gente precisa
entender o que está acontecendo, saber o que a gente pode fazer para melhorar a parte ambiental. E o saneamento, que é justamente não só tratar os resíduos, tratar a água, mas garantir que chegue, né, a água tratada aí para o máximo de número de pessoas possíveis, né? Bom, a engenharia urbana como um todo, nós estamos numa pegada de cidades inteligentes, cidades tecnológicas, né, as cidades 4.0. Inclusive, no começo do ano agora, provavelmente aqui no estado de São Paulo, volta de novo o assunto cidades inteligentes, só parou agora por conta do período eleitoral. Então, verifique se no seu estado, na sua cidade, está tendo as reuniões, os fóruns, né, para poder falar sobre o desenvolvimento das cidades urbanas, as transformações da cidade. É muito importante a gente estar envolvido. Por quê? Porque existe um grande problema. O desenvolvimento urbano, aonde colocar as pessoas para morar, aonde colocar os serviços essenciais. Sabe aquelas cidades que são construídas do dia para a noite sem planejamento? A gente tem que evitar que isso aconteça. Então, participe desses fóruns temáticos, que com certeza a sua participação vai ajudar bastante. Outra necessidade de mão de obra que a gente tem muito aí é a parte de engenheiro, na parte de gestão de projetos, tá? Falta engenheiros com habilidades para poder cuidar do gerenciamento. Hoje, uma demanda que a gente sente muito é ter profissionais qualificados para poder fazer a gestão de obra. Não para tocar a obra, tá? Tocar a obra é fácil. Fazer a gestão que é difícil. Para fazer gestão, o que a gente precisa? Ter conhecimento. Tá sempre inovando, buscando atualizações sobre o setor, ter um olhar diferente, né? Um olhar mais administrativo, ter uma liderança participativa. Então, falta mão de obra. Vocês veem que assim, a gente falou pelo menos 8 pontos aí, 8 áreas que você pode tá atuando. Mas posso te dizer que dentro ainda da construção tem uma infinidade de coisas que dá para fazer, gente. A gente pode trabalhar com orçamento, com projeto, financiamento, com, com vistoria. Então, tem muita coisa que dá para fazer, tá? E, inclusive, é o que a gente fala aqui. Dá para ter sucesso em qualquer área? Dá para ter sucesso, tá? Você não precisa entrar numa atividade e finalizar sua vida nela ou numa empresa. Você pode montar a sua, você pode conhecer um universo de oportunidade na mão. O que você precisa? Primeiro, conhecimento técnico. Precisa ir atrás, se especializar em algo, né? Um engenheiro especialista, ele é bem visto, então é importante você ir atrás, tá? Ter habilidade para resolver problemas, né? Quem resolve o problema ganha muito dinheiro. Quem só traz problema, ó, não é tão bem visto, né? Às vezes a gente tem aquele cara bom, aconteceu um problema, ele é o primeiro, opa, parou a máquina, ó, não está produzindo, mas qual é a solução? Então, você precisa ter habilidade para resolver problema, a capacidade analítica de entender tudo, sabe? Entender o cenário, o que está acontecendo, por que a produção não está tão legal, o pessoal tá faltando. Essa capacidade analítica é fundamental para você ter sucesso, tá? Ter uma boa gestão de projeto, ter uma boa capacidade para planejar, organizar e gerenciar os recursos que estão disponíveis para você, seja ele mão de obra, material, precisa ter um cronograma bem definido, precisa estar acompanhando, estar perto, fazer uma gestão realmente em cima. Então, é fundamental que você tenha essa qualidade também, ter uma boa habilidade de comunicação com a sua equipe, seja claro, seja objetivo, domine essa arte, porque muitas vezes a gente acha que falou algo e não falou, e aí o cara não vai fazer. E a culpa não é do cara, a culpa é sua, que não passou a informação correta. Isso é tanto para a sua equipe, é para o seu fornecedor, é para um terceiro. Então, tenha essa habilidade de comunicação, porque é fundamental. Tá? Trabalhar em equipe, né? O trabalho em equipe, a gente precisa reforçar porque ainda tem muita gente que fala, eu prefiro trabalhar sozinho. Na construção civil não tem como trabalhar sozinho. Você depende de outras pessoas. Então, é fundamental que você desenvolva essa capacidade de trabalhar com mais gente, tá? Atenção é fundamental, você ter atenção no que você está fazendo. Não dá para errar, não dá para errar. Imagina você fazer a alocação de uma estaca meio centímetro para a lateral, 1 metro do ponto de referência. Então, assim, cuidado, tá? Isso é no geral. Cuidado com seus projetos, cuidado com as suas mãos de obras. Precisa estar bem atento. Com as mudanças que estão acontecendo a todo momento,
principalmente quando você faz a gestão de obras, você está em dois lugares, no mesmo dia, está lidando com várias pessoas, várias situações, clima, cliente, mestre de obra, encarregado. Você tem que ter uma facilidade na adaptação e ser flexível. Não é porque você trata com seu mestre ou com seu engenheiro de uma forma que isso vale para todos os outros. Cada ambiente precisa ser moldado e você precisa entender, conhecer eles, certo? Outro ponto que a gente já falou bastante, ética profissional e responsabilidade. Você, como gestor, tem que tomar muito cuidado. O que você fala e principalmente o que você faz tem um peso muito grande. Então, cuidado com as suas atitudes. E estar sempre aprendendo, né? Tá com aprendizado contínuo. É o que? É o que você está fazendo agora. Estudando, buscando informação, ficando alerta ao que está acontecendo no mercado, qual a nova tecnologia que está surgindo. Tudo isso faz com que você seja diferente, né? Essas habilidades são fundamentais para você ter sucesso. Lembra assim, formado tem um monte, entendeu? Mas qualificados são poucos. E é isso que vai fazer a diferença. Se qualifique, se especialize. As oportunidades vão vir quando você estiver qualificado. Eu até comentei um pouquinho antes, e aí eu vou falar esse convite de novo. Se você achar interessante, existe 12 fontes de faturamento que o engenheiro consegue tá fazendo. Não precisa ser só construindo, tá? Então, se você tiver interesse, deixa lá nos comentários aqui embaixo aqui. Se você quer uma aula sobre isso, a gente vai fazer essa aula falando das 12 possíveis formas de faturamento dentro da área da construção civil. Bom, na próxima aula a gente vai discutir um pouquinho sobre o processo burocrático, tá? Que envolve uma obra. É importante vocês fazerem esse passo a passo aqui, é como se fosse um manual de primeiros socorros aí para o engenheiro. Eu tenho certeza que após você completar essa série aqui desse curso, você já vai estar mais preparado para poder encarar a obra de cabeça erguida, sabendo os passo a passo. Te encontro no na próxima aula.